Imagina a cena. Uma sexta-feira comum, numa praça pequena no interior do Ceará, e do nada centenas de adolescentes aparecem para competir por aura. Sim, você ouviu certo. Não é brincadeira, não é meme só de vídeo curto. Teve palco, teve jurado, teve gente gritando vilão frio igual quem grita gol. E o pior, ou melhor, o mais bizarro, é que ninguém, nem os próprios organizadores, esperava que aquilo fosse parar no feed do Brasil inteiro em menos de uma semana. Mano, se você já viu algum clipe de Aura Farming passar na sua tela e ficou se perguntando, mas que porra é essa, sério? Você não tá sozinho. E fica esperando. Porque a história desse campeonato tem uma virada que quase ninguém percebeu no meio da euforia toda. Uma ironia tão grande que parece proposital. Antes de entrar nisso, se você curte esse tipo de conteúdo, coisa estranha, viral, que ninguém para entender de verdade, deixa o like aí, já ajuda demais o canal. E se inscreve porque toda semana tem história assim. Bora entender como uma gíria de videogame virou campeonato nacional em praça pública. O evento começou às 19 horas. E olha, eu já vi campeonato de coisa estranha antes, mas esse aqui tem uma cara diferente, porque não foi feito pra ninguém de fora entender. Foi feito pra quem já vivia aquilo online. Cada participante subia, fazia sua entrada estilizada, arrancava risada ou aplauso, e a plateia decidia ali, na hora, se aquilo tinha aura ou não. Simples assim. Ou não tão simples assim, porque logo logo você vai entender que classificar carisma em nota de 0 a 10 é bem mais complicado do que parece. E o mais engraçado, ou mais assustador, depende de como você olha, é que ninguém profissional organizou aquilo. Não tinha patrocinador grande, não tinha imprensa nacional cobrindo de início. Era só um produtor de conteúdo local, um moleque que resolveu testar uma ideia boba. E deu no que deu. Multidão, gente vindo de cidade vizinha, e um vídeo que em poucos dias já tinha passado de milhões de visualizações. Só que para entender por que aquilo pegou tanto, a gente precisa voltar um pouco. Porque antes de virar campeonato de praça, farmar aura, já vivia dentro do celular de milhões de adolescentes. E é justamente daí que vem a parte mais interessante dessa história. E não é à toa que isso pegou tanto entre quem tem 16, 18, 22 anos. Porque essa geração cresceu online, cresceu vendo curtida como validação, viu como moeda. Então, quando alguém inventa uma palavra que resume "eu fiz uma coisa e ganhei respeito por isso", isso conecta na hora. Não precisa nem explicar direito, todo mundo já sente o significado. Teve um vídeo, inclusive, que ajudou a espalhar isso tudo. Um adolescente indonésio dançando na ponta de um barco, com uma naturalidade e confiança generalizada. Nos comentários, a galera começou a repetir: ele tá ganhando aura. E pronto. Bastou isso pra virar febre, porque a internet pega qualquer coisa pequena e transforma em fenômeno, principalmente quando é simples de entender e fácil de repetir. Só que explicar a palavra é uma coisa. Ver ela sendo levada a sério, com regras, categorias e jurado, isso é outro nível de bizarro. E é exatamente isso que vem no próximo capítulo. Agora vem a parte que eu acho mais engraçada de explicar, porque parece piada, mas não é. O campeonato tinha regra de verdade, categoria, critério de avaliação, tudo direitinho, como se fosse um esporte oficial. A idade mínima para participar era 14 anos. Podia ser individual ou em dupla. E os jurados avaliavam 3 coisas: aura, ego e criatividade. Nota de 0 a 10, cara. Sério mesmo. E os rounds temáticos, mano. Isso que é o mais doido. Tinha o vilão frio, onde o participante precisava incorporar aquele personagem calculista, sério, tipo antagonista de filme, sem sorrir, sem demonstrar emoção nenhuma. Tinha o Aura Suprema, que já liberava geral. Performance mais elaborada, com elemento visual, figurino, aquele exagero todo. E o round que eu particularmente acho genial de tão ridículo, cringe ou gênio. Nesse aqui a plateia decidia na hora, no grito mesmo, se aquela apresentação tinha sido brilhante ou constrangedora. Não tinha meio termo. Ou você virava herói da praça, ou virava piada da semana. Afinal, ainda tinha um nome pomposo: Batalha Suprema do Ego, onde o público escolhia o vencedor gritando, tipo plateia de luta romana decidindo quem sobrevive. E o prêmio? Um troféu chamado Aura Infinita pro primeiro lugar,
medalha pro segundo e terceiro, e categorias especiais tipo melhor entrada, melhor outfit, mais frio do evento, e minha preferida, rei do deboche. Só para. Repara como isso é uma junção esquisita de coisa séria com coisa completamente boba. Tem estrutura de competição oficial, jurado, nota, categoria. Só que o conteúdo avaliado é literalmente quão confiante você parece fazendo pose numa praça. É meio genial, é meio ridículo, e é exatamente por isso que gruda na cabeça. Mas o que ninguém esperava é que aquilo que começou tão pequeno e tão local ia se espalhar pelo Brasil inteiro numa velocidade absurda. E é isso que a gente vê agora. E o mais impressionante é a velocidade dos números. A primeira postagem anunciando o campeonato original, aquela arte simples divulgando o evento, passou de 60 mil visualizações só no TikTok antes mesmo do campeonato acontecer. Depois do evento em si, os vídeos da disputa acumularam milhões de views espalhados entre TikTok, Instagram e X. Não foi a imprensa grande que impulsionou isso primeiro. Foi a própria internet, orgânica, replicando o clipe porque era engraçado, era estranho, e todo mundo queria mostrar pro amigo, olha que doideira. E aí que mora o próximo detalhe, porque enquanto todo mundo comemorava a autenticidade da geração, tinha uma coisa acontecendo por trás da cortina que praticamente ninguém parou para reparar. E quando você entender isso, a história toda ganha um gostinho meio irônico. Presta atenção nesse detalhe, porque é aqui que a história vira de verdade. Tudo começou com um produtor de conteúdo, um moleque conhecido nas redes como Corey Joe. Ele viu a gíria farmar aura, bombando na internet, e teve uma ideia meio de brincadeira. Por que não transformar isso num evento de verdade? Só que para anunciar essa ideia, ele não contratou designer, não pagou o artista, não desenhou nada na mão. Ele usou inteligência artificial, criou uma arte com IA, botou o primeiro campeonato de farmar aura, escrito e postou. E olha a ironia disso, mano. Um evento inteiro construído em cima da ideia de carisma genuíno, de presença autêntica, de eu tenho aura de verdade porque sou eu mesmo. Nasceu de uma peça de divulgação gerada por máquina. Não teve um pingo de intenção nisso, nem o próprio criador esperava. Foi só uma arte rápida, feita porque era prático, porque era rápido, porque resolvia o problema na hora. Só que virou o ponto de partida de um fenômeno que celebra justamente o oposto disso. A espontaneidade humana, o eu que fiz, eu que sou. E é engraçado pensar que quase ninguém comentou isso durante a euforia toda. Todo mundo focado em rir do vilão frio, em comentar quem ganhou o rei do deboche, e esse detalhezinho ficou escondido no meio do barulho. Um campeonato para provar que carisma humano ainda vale alguma coisa, anunciado por uma imagem que nenhum humano desenhou. Não que isso desmereça o evento, muito pelo contrário, até reforça uma pergunta maior, que é: será que a gente tá tão preso em validar performance que nem repara mais quando a origem de alguma coisa já nasce automatizada? E é justamente esse tipo de pergunta que fecha essa história, e talvez seja por isso que pegou tão rápido, em tantas cidades diferentes, sem ninguém coordenar nada. Porque no fundo, todo mundo que cresceu com o celular na mão já sabe, mesmo sem admitir, que ter aura hoje em dia é menos sobre quem você é, e mais sobre quantas pessoas concordam publicamente que você é interessante. O campeonato só deu nome, palco e troféu para uma coisa que a gente já fazia, sem perceber, desde a primeira vez que postou uma foto esperando curtida. Fica a pergunta: será que alguém de verdade tem aura? Ou será que aura só existe no momento exato em que alguém decide gravar?